Bitcoin hoje mostrando pra gente um padrão que não é nem um pouco legal. A gente vai entender qual é o papel dele nesse cenário atual, o que a gente pode esperar essa semana, já que é um negócio tão feio e tão negativo para o mercado, tá? Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto. A primeira coisa que a gente vai reparar é justamente esse candle semanal. Se você não tá ligado, isso aqui a gente chama de shooting star, que seria uma estrela cadente, né? Então, estrela cadente, ela tá caindo. Então, a gente tem realmente um padrão que entrega pra gente queda. A gente precisa interpretar esse padrão e por que que ele é tão apocalíptico. Mas a gente vai entender. Então, cara, não fica aí desesperado logo de início. Vamos entender tudo que tá acontecendo. Aí depois, sim, você vai julgar se você deve ficar ou não desesperado, tá? Agora é o seguinte, a gente tem justamente essa sombra gigantesca em cima aqui. Você pode ver esta sombra que nós temos aqui. Cara, é um indicativo que o preço foi lá para os 46 e a gente voltou. Isso indica que o mercado recusou uma alta extremamente importante, uma alta de reversão que a gente estava tendo, que afinal em uma semana ela foi apagada. Então as pessoas pensam, cara, isso é totalmente negativo porque nós rejeitamos uma alta. E a gente precisa ter noção do quão perigoso isso é nesse momento. E um exemplo que eu posso dar para vocês é justamente esse candle semanal que apareceu aqui na semana de 24 de junho de 2019. Não é a mesma situação, são situações diferentes, mas o padrão é o mesmo. Ele subiu e recusou a alta, tá? Então você vê essa sombra gigante aqui que indica que o mercado recusou o movimento. No caso, ele recusou uma alta. E o que a gente teve depois desse movimento? Cara, nós entregamos queda para o mercado. A gente teve uma queda aqui de 50%. Não estou falando que é o caso agora, mas simplesmente, tá? Uma semana que era para ser uma semana de reversão acabou virando uma semana de nada. Uma semana com sinal negativo. Só que agora que entra o plot twist da história. Não é para você achar que o mundo vai acabar agora. Sabe por quê? A gente já conversou, cara, se você não tá ligado, é porque você não tá acompanhando nossos vídeos. Então se inscreve nesse canal pra gente acompanhar. Você vai pegando a minha mentalidade, a gente vai conversando junto aqui, a gente vai analisando junto e você vai sacando o que tá acontecendo. A gente já conversou aqui para você que não está antenado, que temos os 30 mil dólares e temos também os 40 mil como uma barreira, uma zona extremamente importante para o momento. Então, a gente entrando nesse ponto, tem que ligar o alerta, tá? Ligar o alerta porque a gente está na zona de acumulação, na verdade, de altíssimo volume, que vocês podem ver. A maior parte do volume concentrado está nessa faixa de preço. Então, você tem que ficar ligado que, bom, é uma região com volume, tem interesse, muitas pessoas se alocaram nessa região, então é interesse delas proteger essa região de qualquer forma. Então a gente realmente está numa situação perigosa, mas nós nem entramos, oficializamos a entrada nessa região. Sabe por quê? Porque na sexta-feira a gente teve uma queda, e essa queda foi amedrontadora? Cara, foi, né? A gente voltou para a região, só que nós não confirmamos. Então agora que vem aí o plot twist, que é o quê? Cara, a gente está simplesmente dentro de uma região perigosa, mas ao mesmo tempo nós estamos com uma estrutura aí que ainda levanta suspeitas se o movimento ainda vai voltar para baixo. Então a gente tem aqui uma linha de tendência sendo construída, ela tá bem feia, ela não tá de certa forma inclinada da forma que a gente quer, né? A gente quer uma linha de tendência de alta inclinadaça para cima, indicando que o movimento é muito forte. Não é o que está acontecendo. O movimento está sendo bem lateral e bem modesto, né? Assim como nós. Então é o seguinte, nesse ponto a gente tem o quê? Primeiro, nós temos uma resistência nos 44 que ela já foi batida aqui, tá? 1, 2, 3, 4 vezes. Já tocou 4 vezes nessa região. Então, se ele vier a testar novamente, a chance de romper vai aumentando cada vez mais, tá? Outro lado, nós temos esse fundo que o preço marcou aqui nos 34 mil dólares. Então, o que você precisa sacar nesse momento é que nós temos vários topos aqui em cima como resistência e já 2 fundos aqui nos 34. Então, olhando para gráfico, a gente vai pensar o quê? Cara, geralmente ele deixa o quê? Um fundo e depois vem confirmar. Então ele deixa um fundo em aberto, depois ele vem e faz um novo fundo, ele faz um fundo duplo para reverter. Da mesma forma que quando a gente tem um movimento contrário, a gente tem um topo duplo e faz o preço reverter, né? Ele faz um topo duplo e cai. Então a gente tem duas regiões
Lá em cima, 46, e aqui embaixo os 34 que já foram retestadas. Isso deixa em aberto totalmente que, cara, ele pode ir para qualquer lado. A gente não tem essa obrigação de descer lá para os 34 para a gente confirmar e bater de novo naquilo ali, não é regra. Então, o mercado ele já tirou as pendências, se é que você está me entendendo. E agora a gente está numa situação que, cara, a gente vai ficar na mão dos mercados aqui, do que vai ser a partir de amanhã, né? O S&P 500 vai derrubar mais para baixo, porque a gente sabe que a situação toda global, a busca por ouro, ela está afetando diretamente o mercado de cripto. Porque as pessoas estão com medo, com uma recessão, um receio, não recessão. Estão com receio de uma recessão econômica no mundo. E com certeza isso vai afetar os investimentos de todo mundo. Não só de nós pequenininhos, mas sim dos grandões também. E a gente precisa começar a pensar, mudar a mentalidade para quê? Olha só, eu achei muito interessante essa matéria, né? Ucrânia, Rússia e Bitcoin. 5 vezes em que as criptos apareceram nos dois lados da guerra. Então é a primeira vez que nós temos a Ucrânia de um lado, a Rússia do outro e o Bitcoin tá em todo canto, cara. O Bitcoin está sendo usado como doação para a Ucrânia e está sendo usado como manobra para dar liberdade financeira para os cidadãos russos, para os grandões também, empresários. Então, olha só como é que uma moeda consegue unificar muita coisa e servir com um propósito gigantesco, cara, salvando vidas. Claro que tem o outro lado, tudo tem lado negativo, então não venha falar aí, pô, Douglas, mas tem essa lavagem aí de dinheiro, né? Os caras pegam, escondem dinheiro aí e pode roubar à vontade. Cara, vai ter isso no Bitcoin, fora o Bitcoin, em todo canto, não adianta. Então a gente tem que pensar nisso aqui, cara. Isso aqui é o futuro, o Bitcoin é o futuro. Então eu não deixo de falar que o nosso futuro no mercado de cripto é brilhante, brilhante. E para isso a gente precisa ter paciência e estratégia, tá? Alguns deixam para hold e outros aproveitam o momento com essa volatilidade para ganhar dinheiro. Esse é o nosso caso. Então a gente tem agora já o mercado voltando para o extremo medo. Então vai do seu julgamento. Agora é hora de você cagar nas calças ou pelo menos ficar um pouco otimista. Depois desse padrão, fazendo uma resumida aqui, depois desse padrão que a gente teve, que não é legal, tá? Esse padrão semanal, ele vai fechar daqui a 2h30, então ele tá indicando pra gente mais queda. Só que a gente tem que pensar o seguinte, tecnicamente a gente já pegou e a gente já passou uma fase muito negativa do mercado. Essa fase negativa foi justamente essa parte aqui dos 37, 33 mil. A gente chegou e já passamos por essa fase do mercado de super negativismo. E o que fortalece tudo isso são os volumes que nós encontramos nos fundos, o que fortalece mais ainda a ideia de ser um fundo duplo para uma reversão. Então, o que a gente tem em jogo no momento? Simplesmente esse suporte dos 37 mil dólares. O mercado, ele está nos 39 mil. Tecnicamente, ele está perto dos 40. Então, a gente não entrou com muita força nesse mercado, nessa região aí, 30, 40 mil, que a gente começaria a ficar preocupado novamente. Então, a gente tem que pensar o seguinte, cara, ele não entrou com muita força nessa zona dos 30, 40 mil de volta. Ele está se mantendo com todas as forças acima dessa linha de tendência de alta construída aqui, mesmo que modesta. Então, o preço pode fazer o quê? Ele pode muito bem continuar nessa brincadeira aqui e da próxima vez, eu até fiz errado aqui, romper aqui ou de primeira os 44 que ele tem uma resistência. Pegar aqui e já passar direto sem pensar duas vezes, nesse ponto aqui. Pode acontecer? Pode. Então, o que a gente precisa levar em conta nesse momento? Cara, ele não tem mais pendências, tá? Nos 34 mil, ele não tem mais pendências nos 44 mil. Então, ele pode ir para qualquer lado, ele já retestou todos os cantos que ele podia. Então, a gente tem que olhar para isso aqui, né? O long short ratio. As pessoas estão alavancadas para qual lado? Qual é o risco do mercado atual? E o pessoal insiste aí, o dobro de pessoas apostando que o mercado vai subir e a metade apostando que vai cair. Isso aí, se você não saca, isso fortalece a queda do mercado e para liquidar. A gente tem de open interest aqui quase 3 bilhões de dólares para liquidar. E é grana pra caramba. O que a gente poderia ter no momento? Cara, não sabemos. Vai depender da semana o que vai decidir, porque a gente agora está no controle total, praticamente, simplesmente dessa guerra. Então, se começar a causar mais preocupações no mundo,
a gente vai ter uma mexida no mercado. Mas também temos outro lado que você, se você tem uma visãozinha melhor de economia, você vai sacar que a inflação está aumentando, a gasolina aí está aumentando também. Então o petróleo lá tá uma doideira. As commodities estão super aquecidas, infladas pra um caramba. Isso vai afetar diretamente a gente, né, consumidores aí. Já que a matéria-prima fica mais cara, cara, o produto final vai sair muito mais caro pra gente. Então, sempre em termos de inflação, a gente tem o Fed lá comendo as calças lá para saber, cara, o que a gente vai fazer com isso, com essa situação? Vai aumentar os juros? Não é muito pouco? Quantas vezes vamos aumentar? Que ainda ninguém tem ideia do que vai acontecer. A gente está meses e meses escolhendo essa informação, ninguém sabe, chegou nenhum ultimato nessa história. Só que quando a gente entra nesse papo de inflação, perda de valor, o dólar perdendo valor cada vez mais, o ouro tentando se sobressair nessa crise, a gente tem o Bitcoin que está fazendo parte de tudo de uma forma stealth, né? De uma forma bem escondida. Então, por mais que todo mundo esteja vendo realmente o que está acontecendo com o Bitcoin e tudo, a gente que está dentro sabe a importância disso. E essa importância vai pesar no futuro, daqui a pouco, lá para frente, não sabemos. Mas alguma hora a gente vai ter o que a gente merece nesse mercado, já que a gente está contribuindo para a evolução tecnológica. Então, nesse momento, nessa semana, nós precisamos pensar e colocar algumas coisas na mesa, né? A gente já conversou sobre essa linha de tendência. Essa linha de tendência vai formar para a gente um triângulo. Esse triângulo tende justamente a fazer esse movimento aqui de alta. Só que ao mesmo tempo, se a gente perder essa linha de tendência de alta, nós buscaremos os 37 mil. Buscando 37 mil, se ele conseguir perder, e eu consigo falar para vocês, tá? Uma liquidação que levaria a gente para os 37 mil poderia, de certa forma, diminuir essa quantidade de alavancagem. Então, quando as pessoas começam a ter a mentalidade que, olha, vai cair, o semanal tá horroroso, a gente está tendo queda, 37 mil, bateu 37, a gente vai para os 33. Então, a mentalidade do pessoal vai trabalhando cada vez mais em queda, a estrutura gráfica dos caras já vira totalmente a análise para baixa. E com certeza, se a gente for buscar os 34 mil novamente, a quantidade de pessoas cantando os 30 mil vai ser gigante. Gigante o número de pessoas que vão cantar, cara, vai bater nos 30 mil, é agora, depois dos 30 vai pro 20, e é aí que o jogo vira, tá? Então a gente tem duas opções. Ou ele pega nessa linha de tendência agora e sobe, e busca os 44 novamente, e rompe, ou ele vai perder essa linha de tendência de alta, buscar os 37, perdendo os 37, se ele ir com mais intensidade por conta dessa liquidação que pode acontecer, e tá querendo acontecer, a gente poderia buscar os 34. Então, nos 34 a gente poderia ter a ocorrência de um fundo triplo, que levaria a gente para uma reversão, ou também fazer aqui um rompimento dos 34 em busca dos 30 mil e no meio do caminho, acabou o sonho dos 30 mil, o preço reverte dali mesmo, porque ele adora fazer armadilha, tá? Então, nessa tendência toda de baixo que a gente está vendo, eu acredito que o pior já tenha passado, certo? Ainda mais que as altcoins ainda estão dando umas belas oportunidades, a gente tem que ficar esperto nisso, tá? Então, no final do vídeo vai ter um vídeo aí para você ver de altcoins, para você ver as opções que eu tô de olho nesse momento, e eu compartilhei isso com vocês. Então, esse é o momento de a gente ficar esperto, tá? E o mínimo que você pode fazer é deixar o seu like por esse conteúdo. Eu não estou muito pessimista, eu sou completamente otimista com esse mercado, e essa notícia reforça cada vez mais a minha teoria que o universo de criptomoedas é simplesmente o futuro do negócio, e é questão de tempo para o negócio explodir. No momento a gente tem quedas, e essas quedas precisam ser enxergadas como oportunidades e formas de você aprender para montar estratégias, tá? Se você quiser se aprofundar nessa estratégia, treinamento modesto aí embaixo, o link tá aí embaixo para você aprender e se especializar nesse mercado e começar a ganhar dinheiro no médio e no longo prazo, tá? Então, tudo de forma inteligente. Então, muito obrigado, tamo junto, forte abraço para vocês, uma excelente semana e a gente se vê amanhã.